Hora da análise com ela, Lucinda Pinto. Lucinda, presidente Donald Trump reage com mais alíquotas após esta decisão da Suprema Corte e disse nesse trechinho que a gente exibiu que pode agir com outras medidas, citou a seção 301, é uma que não tinha sido acionada até agora. Que confusão, Lucinda, que confusão. Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos. De fato, fazer as contas agora do impacto financeiro dessas medidas todas que foram anunciadas, né, da decisão da Suprema Corte, das medidas que o Trump está anunciando, é muito difícil, porque a gente não sabe, por exemplo, suco de laranja não era tarifado. Ele vai pagar, vai haver essa tarifa de 10% sobre esses itens que estavam isentos antes? Então, tem muitas dúvidas. Então, fechar uma conta nesse momento é super difícil. As consultorias estão todas dedicadas a acompanhar as informações, a levantar os dados, etc. Mas o que dá para dizer é o seguinte: a política tarifária do governo Trump não acabou. Ele vai seguir com essa política, ainda que, num primeiro momento, seja possível dizer que essa tarifa ficou menor. Tem um cálculo do BTG, do Banco BTG, que foi divulgado no relatório, de que, em média, com o que a gente tem de informação até agora, que a tarifa média efetiva cai 9 pontos percentuais para 8,9%, mais ou menos, a tarifa total, né, que o Trump vinha cobrando, havia estabelecido por meio desse caminho. Agora, acho que a pergunta que se fez logo no início do dia, quando houve a decisão da Suprema Corte, era a seguinte: essa decisão da Suprema Corte é um enfraquecimento do Trump que pode levar a uma volta do investidor para ativos em dólar? E, aparentemente, o que a gente consegue enxergar é que a resposta é não. Sim. As dúvidas continuam, as incertezas só aumentaram, essa reafirmação do seu desejo de recompor essas tarifas por outros caminhos só confirma essa ideia de que o investidor vai continuar, num primeiro momento, fugindo ou fazendo alternativas, né? Fazendo uma diversificação do seu portfólio, e isso explica a queda forte do dólar hoje. Aqui o real se valorizou bastante, e num movimento que também beneficiou o ouro, né? Os investidores continuaram comprando ouro. E como você bem colocou aqui na abertura do programa, num comportamento contraditório ao que a gente enxerga nas bolsas. Acho que o que dá para dizer é que, olhando para as bolsas, a gente tem a resposta das empresas, que tem uma aposta em algum alívio de custos por conta da tarifa mais baixa. Agora, do ponto de vista macro, a incerteza permanece e a busca por ativos alternativos, não necessariamente mais seguros, porque Sim. emergentes se beneficiam. Ativos alternativos ao dólar, essa busca continua. Você menciona um aspecto super interessante, Lucinda, porque, em tese, né, se a gente, em linhas muito gerais, assim, eu vou ser muito simplório agora, ao longo dos últimos 12 meses, desde que Trump voltou à Casa Branca, o dólar se desvalorizou cerca de 10% e muito se atribui a este enfraquecimento da moeda às políticas comerciais e às tarifas. Então, assim, olha, botou tarifa, a economia passa a ser um pouco mais confusa, o dólar perdeu valor. Hoje, a decisão da Suprema Corte poderia inverter esta lógica, do tipo, olha, vou derrubar parte dessas tarifas, a contínuo dólar, em tese, deveria se fortalecer. Mas o que a gente vê, especialmente diante desta entrevista coletiva que Trump deu, é que ele vai dobrar a aposta. E aí a incerteza fica ainda pior. Será que a gente pode entrar num momento de ainda mais volatilidade, ou pelo menos voltar à volatilidade que a gente tinha no ano passado, lá no começo do governo? É interessante pensar que a primeira leitura que se fez da decisão da Suprema Corte é de que ela estava atuando como um limitador às determinações do Trump. Então, finalmente, a Suprema Corte estabeleceu ali um limite nesse esforço que o presidente americano vem fazendo de tomar decisões ali monocráticas, etc. Mas essa leitura ela se reverte exatamente porque o Trump está insistindo, não, vou buscar alternativas, e
parece que realmente as alternativas estão postas também. As casas de análise todas estão enumerando, né, as possibilidades, os instrumentos disponíveis para que o Trump busque aí esse caminho para insistir na tarifação por outros caminhos. Então, acredito que sim, a gente pode ver alguma instabilidade, até porque acho que tem uma acomodação do movimento que a gente está vendo hoje, que está sendo bastante expressivo, né, em todos os ativos. Então, a bolsa reagindo, as bolsas todas reagindo bastante, o câmbio também. Então, é muito provável que a gente veja alguma instabilidade, inclusive porque, como a gente também já colocou, tem tantas dúvidas e à medida em que essas perguntas forem tendo respostas ou novas dúvidas surjam à medida em que as informações sejam divulgadas, então é muito provável que os ativos reajam a tudo isso. Mas o que dá para afirmar, Nakagawa, é que realmente esse ambiente de muita aversão o que o investidor, no fim das contas, está enxergando não é possível colocar todos os ovos ali, concentrar muito em dólar. O dólar vai ficar instável, o dólar ele tem mesmo, neste momento, esse cenário ainda de desvalorização, que é a grande discussão no mercado, assim, até onde vai esse comportamento, o que poderia colocar um limite nessa desvalorização do dólar. Mas hoje, olhando para o que está acontecendo, a impressão que dá é que temos mais um tempo aí de instabilidade da moeda americana. É interessante porque esses instrumentos previstos na legislação americana, vários deles, por exemplo, este dos 10% anunciados hoje por Trump, tem prazo. São 150 dias e até lá é preciso ter alguma decisão. Então, esta incerteza, pelo menos no que diz respeito a esta tarifa de 10%, ela tem prazo para terminar. Mas observando um dia como o de hoje, é muito surpreendente observar que vários dos problemas que a gente tem em economias emergentes como o Brasil começam a aparecer nos Estados Unidos da América, a maior economia do planeta, o símbolo do capitalismo. Porque hoje uma discussão interessante que surgiu foi a possibilidade de que as empresas possam solicitar a devolução desses impostos pagos sob a lei de emergência econômica, né? Então você mencionou que as bolsas podem estar subindo um pouco porque as empresas entendem que podem recompor margem, podem até ter uma volta de um cashback aí do imposto. Aí passa a ser uma grande treta empresarial, né? As empresas vão ou lutar para recompor margem, ou aí é uma briga de anos para ter de volta a grana que eles conseguiram, que eles pagaram ao governo americano, ao Tesouro americano, como imposto de importação. Então, a dúvida que talvez fosse só meio macroeconômica ou do comércio, do trade, pode ir para dentro das empresas também, né? Sem dúvida. Já existem algumas consultorias dizendo que as empresas não vão reaver esse dinheiro. Acho que essa é uma dúvida, mas eu li alguns relatórios de algumas casas especializadas em comércio exterior dizendo que não vai ter a devolução. E aí, só te interrompendo, é uma grana gigantesca, são 160, 170 bilhões de dólares. É isso mesmo. Agora, a Embraer, por exemplo, a ação da companhia subiu bastante hoje na Bolsa, porque essa tarifa de 10% ela era, no caso dela, né, era relevante. Então, existe uma leitura de que talvez algumas empresas se livrem ali de uma parte, ou no mínimo diminua, né? Outra coisa que está sendo dita aqui nas análises é que quem pagava, os países que pagavam tarifas acima de 15%, como era o caso do Brasil, obviamente já se beneficiam imediatamente, porque a nova tarifa cobrada que o Trump vai conseguir impor agora é de 10%, então já tem um ganho marginal. Mas eu acho que vai ter muita consulta a escritório de advocacia agora, essas consultorias especializadas em comércio internacional vão, obviamente, ter bastante trabalho agora para entender o que precisa ser feito e orientar os seus clientes, né? As empresas vão ter que compreender que caminhos seguir agora. Advogados vão fazer dinheiro com essas dúvidas.